Andrew Parsons, presidente do IPC, brasileiro, que dirige o Comitê Paralímpico Internacional há 7 anos, acabou de voltar de Paris com uma edição que eu quero que você diga qual foi a sua percepção em relação ao que aconteceu em Paris. Eu falei na cerimônia de encerramento, foi a edição mais espetacular da história dos Jogos, por uma soma de fatores, né? O esporte paralímpico mais forte do que nunca, a participação maciça do público e a atmosfera criada pelo público francês e as instalações incríveis, né? Então você teve uma junção de componentes que, somado ao legado e ao impacto maior, quer dizer, mais televisões ao redor do mundo transmitindo, mais imprensa do que nunca, mais países do que nunca, fizeram com que fosse a edição mais bem-sucedida da história. Paris ainda sofre um pouquinho com a locomoção para deficientes. Ali, a gente que durante os Jogos usou muito o metrô, viu muita gente com dificuldade ainda ali. Mas deixou um legado para que isso seja mudado. Deixa um legado. A gente sempre compara o país ou a cidade na época dos Jogos com onde ela estava 7 anos antes, quando eles foram eleitos como cidade anfitriã. Mas o legado continua. Então, hoje, 100% da frota de ônibus de Paris ela é acessível, o trem é acessível e durante os Jogos foi anunciado um plano para transformar o metrô de Paris e torná-lo acessível. É um programa de 20 anos, o custo estimado é de 20 bilhões de euros, mas, e isso eu ouvi do próprio presidente Macron, isso nunca esteve em cima da mesa e agora está, e é por causa dos Jogos. Legal, e a próxima parada da Paralimpíada é em Los Angeles. Qual que é a expectativa para lá? Que novidades a gente tem para Los Angeles? A gente tem uma modalidade nova, a escalada, e a escalada, eu conheço a modalidade paralímpica, claro, mas tive a oportunidade em Paris de ver a escalada olímpica dentro de um contexto de jogos. Fantástico, eu acho que é uma novidade que o público vai gostar muito. Los Angeles você tem a cultura de Hollywood, né? São os maiores contadores de histórias do planeta. Los Angeles, é Hollywood. Então você vai ter essa questão da narrativa, da mudança de narrativa, você vai ter a questão das instalações que já estão prontas, isso faz com que o foco deixe de ser construção, passa a ser principalmente legado, o que vai ser dos Estados Unidos em relação às pessoas com deficiência e mais, para onde eles vão catapultar o movimento paralímpico, né? Os Estados Unidos é o maior mercado de televisão, de patrocínios e de fundraising do mundo, então é importante que a gente possa atingir o nosso potencial pleno nos Estados Unidos. Pensando nessa parte de acessibilidade, como é hoje Los Angeles? As leis nos Estados Unidos são muito fortes, né? E a questão de acessibilidade talvez não seja o maior desafio. O maior desafio é a percepção. O maior desafio é como o cidadão americano enxerga as pessoas com deficiência, que é um desafio mundial, não é algo específico de Los Angeles. Então, quando você fala em acessibilidade, seja de transporte, de acessos, não é um país que tenha tanto a evoluir. Agora, quando você fala em percepção, aí sim, tem muito a evoluir, é onde a gente vai atacar. Você falou do fato de Los Angeles já estar com tudo pronto. É uma coisa que deve ser daqui para frente acontecer, porque Paris foi assim, né? Grande parte das coisas já estavam prontas e o que foi feito de forma temporária, a grande maioria. Essa é a tendência. Instalações que elas são já existentes, que elas são temporárias, vão ser a maioria, vão ser a regra. Então Paris foi dessa forma, mas isso faz parte, né? A gente ouve falar da Agenda 2020, 2020 mais 5 do COI, e que nós obviamente estamos fazendo parte disso. Esse é o caminho, não há outro caminho. Então, aqueles grandes parques olímpicos construídos que a gente viu em Londres, que a gente viu em Pequim, de certa forma vimos no Rio, tirando o atletismo, mas o Rio fez um grande parque olímpico, a gente vai ver cada vez menos. E pensando lá, a gente falou da novidade da escalada, tem mais alguma coisa nova que pode pintar? Alguma prova nova dentro das modalidades já existentes? Você tem muitas provas mistas sendo oferecidas cada vez mais, né? Então, e revezamentos e provas de equipe mistas. Existe uma intenção de trazer o que a gente chama de race running, aqui no Brasil muito conhecido como Petra, que são provas para atletas com uma deficiência muito severa no atletismo, provas de pista, isso é algo que nós queremos colocar. Isso para Los Angeles. E nós temos a intenção de para 2030 ampliar as modalidades de inverno, a gente não tem modalidades no gelo, muitas, a gente tem só o hockey e o curling, a gente quer colocar a patinação, obviamente que talvez isso seja para 2030 ou 2034 em Salt Lake, mas é a tendência a gente também trabalhar a Paralimpíada de Inverno para ela ser mais robusta e maior. E eu fui perguntar para você, porque é muito mais costume para o brasileiro, a gente já pensar na Olimpíada de Verão, mas a gente tem a Paralimpíada de Inverno agora em Milano, na Itália, né? Milão Cortina. O que a gente tem de novidade para lá, enfim, qual que é a tua expectativa para esse evento? A expectativa é a melhor possível. A gente tem visto nas edições de Jogos Paralímpicos o crescimento da Itália, né, que veio agora em Paris
cabeça a cabeça, medalha a medalha com o Brasil. No final o Brasil superou no quadro de medalhas. É um país em que o esporte paralímpico vem crescendo muito. Então a oportunidade também de você estar num país em que está crescendo muito, numa vertente que é o inverno, que precisa crescer muito. Então em termos de modalidades a gente não tem novidade. A gente está querendo crescer o hóquei, que hoje é uma modalidade predominantemente masculina, criar o naipe feminino também. Hoje é uma modalidade mista, a mulher pode participar, mas não acontece de fato. Você criar o naipe feminino, mas para Milano é muito cedo. Mas você aproveitar ali na Europa e fazer com que essa modalidade do naipe feminino também comece a ser divulgado e começar clínicas, eventos nessa área. Então Milano vai ser um desafio logístico. Você tem as instalações muito separadas. Acho que isso é uma coisa que a gente vai ser um desafio para todo mundo. Mas eu acho que o grande desafio é a gente também aproveitar Paris, que foi tão espetacular, para tentar canalizar um pouco desse entusiasmo, não só de público, de patrocinadores, televisões, todo mundo, no inverno. Agora, claro que o presidente do IPC precisa ser um cara neutro, mas como é que foi ver o Brasil no top 5, hein, André? Foi espetacular, assim, de um ponto de vista... Primeiro, assim, mesmo enquanto presidente de um comitê paralímpico internacional, é uma satisfação enorme. Um país sul-americano está top 5, é um negócio incrível, né? Então você pega o top 5, você tem 2 países europeus, um país norte-americano, um país asiático, que é a China que lidera, e um país latino-americano, sul-americano. Então é incrível. E é incrível por quê? Porque teve um legado dos Jogos Rio 2016. Então o CPB faz um trabalho incrível, mas também baseado no legado do CT, do aumento da arrecadação, e essas questões vieram como legado de 2016. Então é interessante ver que os jogos trazem essa aceleração de crescimento. Então, a França ficou em 8º agora, vamos ver onde a França vai chegar. A Grã-Bretanha não era essa potência, ficou em 2º, atrás só da China. Então, do ponto de vista de IPC é muito legal. De ponto de vista de brasileiro é espetacular, é um orgulho. Eu gosto de pensar que eu fiz parte um pouco dessa história, botei ali meu tijolinho. Então, teve aquele dia, né, que o Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro, ficou em 8º. Todo mundo ficou triste, achando que não vai dar, não vão bater o recorde, não vão fazer nem a mesma campanha da outra Paralimpíada. Aí chegou o sábado. E foi um sábado dourado, multidourado, e obviamente eu fico muito feliz. Tem gente às vezes fala assim, você queria que na sua época de presidente fosse a melhor campanha de todos os tempos? Deus me livre, eu quero que o Brasil chegue a primeiro, ou possa competir de frente com a China. Eu sou um apaixonado pelo movimento paralímpico brasileiro desde 1997, então vê-lo brilhar cada vez mais é um prazer pessoal muito grande. Claro, eu tenho que ficar neutro ali, mas todo mundo entende que eu torço pelo Brasil. Obviamente eu tenho que fazer isso dentro de um certo limite. Valeu, obrigado, André, é um prazer ter você aqui com a gente, e que continue esse trabalho de sucesso lá no IPC. Vamos continuar, a gente tem ali temos que bater enquanto o ferro está quente, como a gente fala. Para a Olimpíada foi um sucesso, mas temos que trabalhar porque entre os jogos tem muita coisa a ser feita.